Axé para todo mundo. Hoje, dia 13 de julho de 2026, segunda-feira. Agora são 10 horas e 2 minutos da noite. Fazendo quantos graus? 25 graus. 1 grau a menos, 1 grau a mais que o grau Snoopy. É isso aí, 10h03 da noite, segunda-feira. Vamos lá para mais um registro. Então, esses dias aí, quando que foi? Quando foi dia... Então, foi dia 8. Agora, dia 8. Fui lá no escritório com o Takahashi, que é o encarregado lá do escritório, né, daqui da filial de Mibo. Ele que estava na entrevista lá junto com o Kitamura. E daí ele pediu para eu ir lá para levar o documento de estrangeiro para ele tirar cópia que ele não tinha tirado, né? É aquela questão, né, cara? Eles estão pegando no pé agora com esse negócio de estrangeiro, né? De documentação, não sei o quê, que antigamente não tinha essa onda não, né? Igual que eu vou nos asilos da vida aí, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, os caras querem tirar cópia do cartão de estrangeiro, mas que porra, mano. Bom, daí era pra me levar, né? Cheguei lá, marquei para 9 horas, cheguei uns 5 minutos antes, a carta já tava lá tal. Daí. É. Sono da porra. Então, aí foi. Entrei lá no escritório e aí ele já tirou a cópia e me entregou alguns documentos para eu preencher e uma lista de documentos para eu arrumar para levar no dia 1º de agosto, que é o dia que eu vou começar oficialmente nessa empresa chamada Daiko. Daiko. Aí o que acontece, cara? Eu ele tirou a cópia e me entregou esses documentos aí, essa papelada aí e tal, falou, ó, providencia isso aqui e tal, tal, né? Deixou certo que vai começar dia 1º de agosto, que será no sábado. Daí no domingo já descansa, né? Porque domingo é folga na empresa. Então eu vou começar no sábado, não sei o que eu vou fazer, né? Mas tudo bem, ele falou para ir lá. Não, bom, e aí como que é o negócio, né? É, Daí enquanto ele estava tirando cópia do documento, né? Ele perguntou assim, os caras lá deixaram você sair de boa, não ficaram enchendo o saco para você repensar? Falei, cara, o que mais fizeram foi isso, né? Querer parar, de querer que eu ficasse e tal, principalmente os idosos. Tinha uns que estavam querendo fazer greve lá na porta do escritório e tal, né? Juntar uma galera para não deixar eu ir embora, tal, né? E até no último dia, um idoso de 95 anos me chamou lá no quarto dele, falou que era o contrário, ele era contrário à minha decisão de trabalhar no caminhão. Para ele não fazia sentido eu ir pro caminhão, né? Porque era o meu lugar, era ali, cuidar deles, tal, né? E até perguntou quanto que eu gostaria de ganhar mais para poder ficar, né? Porque daí eles iam falar lá no escritório e tal, aquela onda toda, né, cara? Porra, né? Então eu falei isso pro Takahashi e ele falou, eu imagino que seria assim, né? Imaginei, até fiquei, eu e o Kimura, ficamos até receioso, vai que os caras não deixam ele sair, ele falou que vai entrar aqui, mas vai que os caras não deixam ele sair e ele resolve repensar aí e não sair lá do asilo, né? Aí eu falei, então, pois é, mas é que os caras do escritório, né, o chefão e
Os idosos queriam, até os funcionários mesmo, queriam que eu ficasse, que eu repensasse tudo, né? Só que aí eu falei, cara, falei para eles, né? Foi conversando com o Takahashi, falei, ó, é que é o seguinte, eu expliquei para eles que minha pegada não é que eu vou sair daqui para ir para outro asilo só para ganhar mais ou trabalhar menos ou coisa parecida, né? A questão não é essa, a questão é o meu aprendizado. Eu preciso, sentindo a necessidade de aprender. Então, mesmo que me dessem 100 mil a mais, eu não ficaria, porque a questão não é só dinheiro, né? E daí, eu ganho um pouco mais, e aí, o meu aprendizado para quando que é? E agora eu não tenho mais tempo, né, cara? Ou é agora ou não é mais. Então, eu falei isso para o Takahashi, né? Aí ele tá, então, verdade, eu entendo, tal, né? Então ficou assim aí, né? Conversamos bastante, tá com a gente boa pra caramba. Aí eu olhei lá para o escritório fica no segundo andar e só tá ele lá, né? No caso, não tem secretário, não tem nada. Ele que é o cara lá, né? E não tem ninguém ainda, porque o, o funcionamento da empresa ali vai começar em agosto, né? Então não tem ninguém, tem só ali. Aí olhando lá de cima, dá para ver ali, ó, terreno bem grande. E tem uma casinha lá que tem ali os materiais ali, pedra, areia, tal, né? E tem meio que não sei como é que chama, uma uns maquinários lá atrás que tem esteiras que levam as pedras lá para cima e tritura, né? É uma beneficiadora, eu acho que chama, não sei. Sei que eles compram um material bruto de sobras de construções, aí blocos de cimento, né, que aí esses materiais estão em bloco de cimento, eles pegam esse material, tritura, né, nessas maquinários, fazem, deixam triturado, que vira meio que umas, umas pedrinhas, e isso eles vendem, no caso a empresa vende, que é para construções de rodovias, de ruas e rodovias, que a terra vai embaixo do asfalto. Aí ele, conversando isso, e falou assim, eu quero lá embaixo ver? Eu falei, vamos lá, vamos lá. E no terreno tem uma escavadeira e tem um trator. E, e ele me explicou que aquele terreno ali pertencia a uma empresa que vendeu, eles compraram e era uma empresa que trabalhava com isso, né, no caso, né. Aí, agora em março desse ano, eles compraram aquilo lá e deram algumas mudanças ali e tal, né. E o maquinário veio junto. E daí eu falei pro Takahashi, ó, é, eu gostaria de aprender escavadeira também, né? Se for possível, eu gostaria. Daí ele falou, sério que você gostaria de aprender? Porque se você quiser, daí depois a gente ensina, né? E qualquer coisa a empresa paga para você tirar a licença para pilotar essa máquina. Porque tem licença para você aprender a, a manusear a máquina, mas tem outras licenças, no caso você for andar com essas máquinas na rua, que não é o caso, né? Só para manusear dentro do terreno da companhia, basta um certificado, uma licença básica, que ele disse que por volta de uns 5 dias você consegue tirar. E a empresa paga, né? Então, depois que eu aprender o trampo, provavelmente eu vou poder, de repente, tirar a carteira dessa escavadeira. Isso aí é fenomenal. Tanto aprender a manusear quanto tirar a licença em si. Isso aí é fenomenal. Para mim é muito importante isso, né? E ele falou, não, se você quiser aprender, a empresa ela fornece aí.
Falei, pô, isso aí é show de bola, cara. Eu ia mostrando lá, o bagulho tudo gigante lá, as pedras, né? O barracão do armazenar, onde eu armazena, né? As paradas, tudo gigante. Aí tá cara explicando lá tal, né? E eles têm que tirar licença para vender os produtos lá, no caso pedra, isso, aquilo outro, né? E aí eu tava explicando, ó, a gente está tirando a licença ainda para usar essa máquina, para poder fazer isso, fazer aquilo, né? Aí ele disse assim que em agosto é que vai dar o pontapé inicial e disse que até agora não tem nenhum caminhão lá, no caso caçamba, né? Eles vão trazer 3 caçambas de outras filiais e daí vão começar. No caso, eles pretendem ter no total de 5 caçambas e, e no momento eles só tem um funcionário que já está atuando, mas está atuando lá em Saitama. Ele é para entrar aqui, né, na cidade, nessa filial daqui, mas ele já está atuando lá em Saitama. E diz que é um rapaz que é casado, mas não tem filho, e a mulher mora para lá, para Saitama, e ele vai alugar um apartamento para morar aqui. A partir de agosto ele vir trabalhar para cá. Ele está aprendendo o trampo lá para ele vir trabalhar para cá. E é ele que vai me ensinar o trampo em si. Ele já está no caminhão, né? Já está na caçamba, e ele vai me ensinar o serviço. E no mês de agosto todo, provavelmente vou ficar como carona na boleia, aprendendo o trampo e provavelmente em setembro eu já comece a trabalhar sozinho, no caso pilotar só, né? Então essa é a onda, é isso que vai rolar. É, então está correndo tudo para esse lado, né? De correr tudo aí para começar aí a trampar de boa. E o Takahashi, ele é muito gente boa, cara. Ele falou assim, olha, como você é cabaço, né, cabação ainda é virgem ainda por cima, então, tipo assim, vamos pegar de leve. Aqui não vai ter pressa de você já pegar e ter que sair com o caminhão sozinho e tal. Que aqui não tem essa onda. Você vai ter todo o tempo do mundo aí para você aprender. Vamos devagar, com muita atenção, com muita segurança, né? E eu falei, ó, pô, eu também. Antes de qualquer coisa, para mim é segurança, né? Eu não tenho experiência nenhuma, vou ter que começar do zero, ainda bunda roxa, então vamos na paz. Ele falou, é isso mesmo, vamos na paz, tal, a gente aprende aí junto, tal, e vamos em frente, né? Então foi isso que aconteceu, é assim que está a situação. Então a próxima ida lá para o Takahashi, lá para o escritório, é quando for começar o trampo. E ele disse que tem uniforme, né? Eles vão ter que providenciar uniforme para mim. Mas fazer o quê, né? Uniforme, uniforme. Uniforme da empresa, a empresa é grande, é bem estruturada, né? Então eles têm todas as normas lá de segurança, tudo, né? Então é isso. Aí ele disse que depois que eu aprender o trampo, e dependendo do dia, não tem entregas, né, de materiais, porque assim, eles têm os clientes que compram o material bruto deles e a gente vai ter que levar, seja lá numa obra no meio do rio, numa obra no meio da montanha, ou uma obra na rua. Então, dependendo do cliente, a gente vai ter que fazer essas corridas, tá? Então, essa é a pegada, né? Aí, no geral é isso. E daí, quando não tiver trabalho, aí o Takahashi falou, ó, quando não tiver trabalho, você fica aí quebrando pedra aí, moendo pedra aí e tal, né? Então, eu vou te ensinar a mexer nas máquinas também, que tem que tirar licença para mexer nas máquinas e tal, né? Então, pô, eu falei pra ele, é um trampo totalmente fora do mundo que eu vivi até hoje, né? Então, tem que desbravar aí esse mundo, né? E lembrando que ele disse que
Pessoas que vêm do trabalho com idosos em asilo para virar caminhoneiro é muito raro. Então, vamos lá, vamos em frente, vamos ver que bicho que dá e vamos meter a cara nesse negócio aí, né? E é isso. E que mais? Pô, daí depois que eu fui no escritório, uns 2 dias depois, tinha uma ligação do Takahashi. E eu só pude atender no dia seguinte, ligar no dia seguinte para ele. Falei, o que foi que aconteceu? Ele falou, o documento de estrangeiro seu parece que tá vencido, né? Falei, o quê? Tá vencido? Não pode ser, mano. Falei, não, acho que não. Aí ele olhou lá e falou, tá 27 de janeiro de 2027. Falei, não, meu filho, tá em 26 ainda, mano. Tá viajando? Ele falou, tá. Ele tá preocupado. Preocupado com a parada. Falei, porra, mano, é uma preocupação do cacete, né, mano? Não precisa se preocupar não, mano. Então, em janeiro que vem eu tenho que já renovar. Ainda esse ano, hein, em dezembro, tem que renovar a porra do cartão. Pior que eles não mandam aviso e às vezes a gente esquece mesmo. Então poderia ser de repente eu ter esquecido, mas graças a Deus que não, né? E é isso, então é isso que vai rolar. E já vou ter que fazer logo o canal, né, para postar vídeos de caminhão. E eu quero postar desde o começo, né? Para uma jornada, mostrar o que aconteceu, o que acontece, o que não vai acontecer. Então eu já tenho que pensar em montar o próximo canal. E esse canal, no caso aqui, o Cuidador de Idoso, vai ficar só para os bicos da vida, né? Para as informações de bico, já que informações do anjo, a partir de hoje, já não tem mais, porque já não estou mais lá. Não sei de nada, não estou ligado, né? Então, vai continuar esse canal somente com informações de bico, que na minha visão, porra, eu ia adorar, cara, eu ia adorar ter alguém que trabalhasse nessa área de cuidador de idoso, de doidinho, seja lá do que for, e postasse vídeos, né, relatando do jeito que eu falo, na real, o que acontece, o que não acontece. Eu ia adorar assistir, cara. Infelizmente não tem. Infelizmente, eu acho muito louco vídeos assim, na íntegra, né? Tanto a gente aprende, quanto a gente fica sabendo, quanto troca informações, troca experiência, fenomenal. Infelizmente não tem, eu tenho que fazer então, né? Mas fazer o quê? Vai que numa hora dessa aparece, né? Vamos ver que bicho que dá. Muita paz, muita luz. Namastê.